2012, realizado na 142 DP, do município de Cambuci, RJ, a sociedade empresária Topmark utilizou-se de documento falso para se habilitar na licitação do pregão presencial 097/2011, qual seja, o atestado de capacidade técnica, uma vez que o senhor Leandro Fernandes Ferreira comunicou à polícia que não assinou o atestado, que a sua assinatura seria falsa e que na data da confecção do documento já não era mais o secretário de Meio Ambiente do município de Cambuci, portanto não poderia ter assinado tal documento. Assim demonstra que ocorreu a produção de documento falso pela sociedade empresária, sendo este documento exigido pela cláusula 7.2.4.5 do edital. Leciona eminentemente José dos Santos Carvalho Filho, abre aspas, a prefeitura estava exercendo o serviço que deveriam ser prestados pela sociedade empresária Topmark, e que funcionários da sociedade empresária Topmark utilizavam o veículo da prefeitura. Fica patente que se houve de fato fiscalização, a mesma é deficiente e não estava sendo devidamente feita. Item 4. Primeira prorrogação contratual. Estamos diante do que a doutrina chama de prorrogação do contrato. Com efeito, Eli Lopes Meireles diz: prorrogação do contrato é prolongamento da vigência além do prazo inicial com o mesmo contratado nas mesmas condições anteriores. Assim sendo, a prorrogação que é feita mediante termo retivo depende de nova licitação, podendo seu prazo ser igual, inferior ou superior ao contrato original, nos casos já referidos no tópico termo do prazo. Fecha aspas. Prescreve a Lei 866/93, artigo 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Item 2. A prestação de serviços a ser executados de forma contínua que poderão ter a sua duração prorrogada por mais de sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração limitada a 60 meses. Parágrafo 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. No que tange aos serviços executados de forma contínua, seleciona o eminente Marçal Justin Filho, ex-professor titular da Universidade Federal do Paraná. A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como a execução da prestação contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita, ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidade pública permanente, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. No presente caso, por óbvio, trata-se de prestação de serviço continuado, o qual, portanto, admite prorrogação. No entanto, deve mesmo ser devidamente justificado por escrito pela autoridade competente, o qual não se trata do procurador municipal, o qual apenas protege o parecer opinativo frente à justificativa apresentada nos autos. Com efeito, leciona eminentemente exceto Torres Pereira Júnior. E, abre aspas, idêntica flexibilidade em face da necessidade do serviço público deve presidir interpretação sobre a obtenção de condições mais vantajosas para a administração. A casuística deve predominar em face das contingências do mercado. Pode-se imaginar que, sob dadas circunstâncias, será vantajoso para a administração obter do contrato a quiescência para a prorrogação nas mesmas condições originariamente pactuadas. Sob outras circunstâncias, a mera manutenção das condições poderá revelar-se desvantajosa para a administração. Impõe-se destaque que se lance seis atos a demonstrar o que seria vantajoso ou não para a administração em cada caso, inclusive no que respeita à cláusula de garantia para a execução do objeto durante a prorrogação dos contratos em que houvesse sido exigido. Fecha aspas. O simples pedido de informação praticado pela sociedade empresária prestadora do serviço não enseja motivo para deferimento no que tange à prorrogação contratual. Necessário se torna nos autos demonstrar de forma cabal que seria vantajoso para a administração a prorrogação. Não consta nos autos qualquer referência por parte da sociedade empresária de que seriam mantidas todas as condições iniciais do contrato, inclusive valores, sendo tal informação apresentada no parecer do procurador municipal. De onde ele retirou tal informação se não consta nos autos? No que tange aos processos licitatórios, conforme afirmado anteriormente, o mesmo é um procedimento formal na medida em que suas regras são pré-definidas, cabendo ao administrador segui-las rigorosamente. Tal formalidade se aplica também no que tange à vigência e execução dos contratos firmados, devendo também aqui obedecer ao rigor formal da lei. Os contratos seus aditivos devem ser lavrados nas repartições interessadas que manterão arquivos cronológicos dos seus autógrafos
e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis que se formalizam por instrumentos públicos e tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem, sendo vedado atribuídos efeitos financeiros retroativos sob pena de viabilidade do ato e responsabilidade de quem lhe deu causa. É nulo de pleno direito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras e de pronto pagamento. Com efeito, os atos administrativos precisam ser motivados, neles devem ser mencionadas as razões de fato de direito que levaram a administração a proceder deste modo. A motivação deve ser contemporânea ou prévia ao ato. A motivação é necessária para todo e qualquer ato, seja ele vinculado ou discricionário. O administrador público justifica a sua ação administrativa indicando os fatos que ensejam o ato e os preceitos jurídicos que autorizam a sua prática. A motivação deve apontar a causa dos elementos determinantes da prática do ato, bem como o dispositivo legal em que se fundam esses motivos, a fé do eficiente, a eficácia do ato. Afora isso, deve-se ressaltar que o parecer emitido pela Procuradoria do município não tem cunho decisório, haja visto não ser o procurador a autoridade competente para efetivar a prorrogação contratual. Trata-se apenas de uma opinião emitida a pedido da autoridade competente, uma vez que muitas das vezes a mesma não tem conhecimento técnico para embasar sua decisão. O parecerista, então, orienta embasado na lei, doutrina e jurisprudência. Tal orientação, no entanto, já reflete um juízo de valor, o qual em nenhum momento se reveste de caráter de mérito, mesmo porque a autoridade competente precisa saber quais razões leva o parecerista a adotar este ou aquele posicionamento. Trata-se, portanto, de uma análise inicial orientando que caminho seguir. No entanto, para que um parecer seja confeccionado, é necessário que o mesmo tenha por embasamento elementos constantes dos autos. Como nos autos não exige informação de que as condições contratuais seriam as mesmas, nem relatório de pareceres apto a demonstrar que seria vantajoso para a administração, manter o contrato vislumbra-se ilícita tal prorrogação. E tal fato se evidencia ainda mais pelo fato de que, conforme visto anteriormente, a sociedade empresária tem se socorrido de funcionários e veículos do município para cumprir o que foi contratado, demonstrando não só que não existe vantagem para o município nas prorrogações, como também de que o próprio contrato em si se demonstra desvantajoso para o município, uma vez que não houve, de fato, a execução direta do serviço objeto do contrato. No que tange ao prazo, não há necessidade de ser o mesmo igual ao contrato inicialmente, podendo ser maior ou menor de acordo com a conveniência da administração. Quinto, segunda prorrogação contratual. Prescreve a Lei 866/93. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará distrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos à prestação de serviços executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais sucessivos períodos. No presente caso, por óbvio, trata-se de prestação de serviço continuado, o qual, portanto, admite prorrogação. No entanto, deve o mesmo ser devidamente justificado por escrito pela autoridade competente, o qual não se trata do procurador municipal, o qual apenas profere o parecer opinativo frente à justificativa apresentada nos autos. Item 6. Terceiro termo aditivo. Aumento de valor. No que tange ao terceiro termo aditivo, convém informar que o mesmo foi realizado de forma legal, dentro do permitido pela legislação, não requerendo, portanto, maiores análises dessa comissão. Uma única crítica deve ser feita o fato de que o argumento utilizado para negar parte do acréscimo requerido no contrato se deve ao fato de que a sociedade empresária já teria conhecimento, antes de firmar o segundo termo aditivo, o valor teria que despender a mais em decorrência da mudança na legislação estadual, que já estaria em vigor no momento da prorrogação. Ocorre, no entanto, conforme afirmamos anteriormente, não existe nos autos documento que ateste de que a sociedade empresária estaria mantendo as mesmas condições contratadas, inclusive no que tange a valores, sendo uma informação anexada aos autos pelo parecer do procurador municipal. Quarto termo aditivo. No que tange aos serviços executados de forma contínua, leciona o eminente mestre Marçal Juster Filho, ex-professor titular da Universidade Federal do Paraná. A identificação do serviço de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da administração. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando os mesmos forem derivados de vícios que os tornam ilegais. Nesse sentido, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Fecha aspas.
Assim, deve-se anular o contrato com a sociedade empresária Topmark, bem como realizar-se nova licitação contratando emergencialmente outra pessoa para a realização do serviço, caso o município não disponha de meios para exercê-lo por seus servidores e com os seus maquinários. Item 2. Utilização de funcionários e veículos da Prefeitura. No que tange a coleta de resíduos sólidos, limpeza urbana e pintura, meio-fio e demais vias do projeto básico anexo 1, trata-se de modalidade de execução indireta de serviço público prestado pelo município. Tal modalidade se dá através da descentralização por colaboração. A descentralização por colaboração é a que se verifica quando, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, se transfere a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado previamente existente, conservando o poder público a titularidade do serviço. A descentralização por colaboração é feita por contrato, concessão de serviço público, ou ato unilateral, permissão de serviço público, pelo qual se atribui a uma pessoa de direito privado a execução de serviço público, conservando o poder público a sua titularidade. Isso lhe permite dispor do serviço de acordo com o interesse público, envolvendo a possibilidade de alterar unilateralmente as condições de sua execução e de retomá-la antes do prazo estabelecido. O controle é muito mais amplo do que aquele que se exerce na descentralização por serviço, porque o poder público é que detém a titularidade do serviço, que não ocorre nessa última. Conforme afirma o eminente juiz José Luiz Santos Carvalho Filho, abre aspas, a relação contratual é tipificada criminalmente, fecha aspas. Por sua vez, vislumbramos também a ocorrência de ato de improbidade administrativa consubstancial na violação ao disposto do artigo 10, 2 e 3 da Lei 8.429/92. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão erária qualquer ação, omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, 2. Permitiu concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, débitos ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 13. Permitir que se utilizem obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho do servidor público empregado ou terceiros contratados por essas entidades. Fecha aspas. No caso em tela, não foi possível concluir se a prefeita municipal é responsável direta pela prática de tais atos de improbidade administrativa, uma vez que os testemunhos colhidos nos autos não afirmam que as ordens foram dadas pessoalmente pela prefeita municipal, de modo que carece de mais investigação. No entanto, como se trata de ação de improbidade administrativa, cuja competência pertence ao Ministério Público, deve ser remetido a esse órgão cópia do presente parecer, a fim de que o mesmo realize as investigações e demais atos que julgar necessários. 3. Conclusão. Destaque essa comissão conclui que a ilustre prefeito municipal praticou a infração política administrativa prevista no artigo 4º, inciso 8, Decreto-Lei 201/67, bem como pela ocorrência do crime previsto no artigo 92 da Lei 8.666/93. Conclui ainda que houve a prática de atos de improbidade administrativa previsto no artigo 10, 2 e 3 da Lei 8.429/92. Exposito requer essa comissão: a. Que seja dada ciência imediata desse parecer ao plenário dessa Casa de Leis com conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-A da Lei Orgânica do Município. b. Que seja remetido cópia do inteiro teor ao plenário do relatório no prazo de 5 dias, por se tratar de fato relativo ao Poder Executivo em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-B da Lei Orgânica do Município. C. Que seja encaminhado cópia do inteiro teor do presente relatório ao Ministério Público para apuração das infrações penais e civis no prazo de 5 dias, em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º, letra C da Lei Orgânica do Município. Letra D. Que seja providenciada a publicação em 5 dias das conclusões do presente relatório no Diário Oficial ou na imprensa local, com a transcrição do despacho de encaminhamento ao Ministério Público, em conformidade com o estatuído no artigo 49, parágrafo 1º-D da Lei Orgânica do Município. E letra E. Abertura de processo de responsabilização político-administrativa visando a cassação da prefeita municipal, em conformidade com o estatuído no Decreto-Lei nº 201/67, pela infração descrita no artigo 4º, inciso 8, Decreto-Lei 201/67. Bom resultado do ano, 28 de novembro de 2013. Ele, Amário Oliveira da Silva, presidente, Celso Renan Teixeira, relator, e Paulo Edson Salim, vogal.